Pessoal, bom dia. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que tá essa animação no domingão aí? Na tua terra, na tua cidade está fazendo solzinho, está fazendo uma chuva? Como é que tá? O pessoal tá animado? Bem, ótima aula do professor Alberto, né? Várias dicas relativas a direito tributário. Eu fiquei aqui escutando, assistindo a aula dele até agora e realmente, no que concerne a FCC, no que concerne também ao CESP, com certeza ele demonstrou para vocês exatamente como é que deve vir as próximas provas, composição da prova em termos das disciplinas afetas, as disciplinas não, né, dos pontos de direito tributário, etc. Bem, seguindo a ideia do professor Alberto, coube a mim discutir e conversar um pouquinho com vocês em relação à disciplina de administração financeira e orçamentária. Não só AFO, tá? Mas também orçamento público, que é a mesma disciplina, só muda o nome na maior parte dos editais, ou mesmo direito financeiro, dependendo da interpretação que é dada pela banca, tá? Tem a mesma acepção, tem basicamente o mesmo conteúdo, o que muda às vezes é o formato de cobrança em prova, tá? Do meio das questões e etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, que é para ficar claro para vocês, é o seguinte: em relação à disciplina AFO, Administração Financeira Orçamentária, em relação à disciplina Orçamento Público, em relação à disciplina Noções de Orçamento Público, ou mesmo, tá, no que cabe à disciplina de Direito Financeiro, elas se interagem. Efetivamente se interagem. Elas têm a base de escopo muito próxima, especificamente quando eu faço a comparação entre AFO e Direito Financeiro. Existem algumas peculiaridades, sim, existem algumas pequenas diferenciações, mas basicamente é o mesmo tipo de cobrança, tá? Bem, eu tive pensando, etc., conversando com os outros professores a respeito, e a nossa referência aqui é realmente fazer um mutirão, no sentido de que, de fato, a gente possa construir um projeto, tá, de consolidação de estudos relativos às disciplinas afetas à Fundação Carlos Chagas e também ao CESP. Especificamente, na atual conjuntura, nós temos 3 concursos que estão abertos aí, que estão com inscrições, e alguns deles, o TRF, o TRT, tá? São 2 TRTs e um TRF, especificamente, que estão com editais abertos, que têm provas a seguir. Então, eu estive pensando, poxa, de que maneira que eu vou poder contribuir com esse pessoal nesse tempinho que a gente tem aí? Bem, antes de mais nada, acho que a melhor maneira de contribuir é, de fato, adentrar dentro daqueles pontos do conteúdo programático que normalmente são cobrados em prova. E quando eu digo normalmente, que na verdade chove, cai, é uma coisa, é uma chuva torrencial que sempre está presente nas provas, especialmente dos tribunais, tá? Então, quando a gente começa a falar sobre administração financeira e orçamentária, ou, de outra forma, a maneira como o governo, como o Estado intervém na economia de uma maneira prática, através da imposição, tá, ou da execução do orçamento, o que se faz é se sair de uma estrutura de planejamento, ou seja, todo um conjunto de normas, de leis, tá, baseados na Constituição, que estruturam o planejamento da administração pública e que são, de fato, tá, o condão para a execução daquilo que foi planejado, tá? Então, quando se diz planejamento e orçamento, de fato, o que se está trazendo aí é, desde a noção de elaboração de um planejamento da administração pública, uma ideia de longo, médio prazo, tá? Até a sua execução num período de tempo menor a esse médio e longo prazo, que a gente poderia definir como um período de 1 ano, que é o próprio orçamento público. Então, com base nisso, eu fiquei pensando, bem, tem vários pontos dentro da disciplina de AFO que são cobrados em prova. Mas qual é aquele que cai mais, qual é aquele que cai menos, etc, etc, etc. Então,
Antes de fazer qualquer projeção, mesmo do material que foi disponibilizado para vocês, eu queria dizer o seguinte: existem 5 pontos que são sempre cobrados em prova. Sempre cobrados. Seja pela Fundação Carlos Chagas, seja, tá, pelo SESP ou pelo SEBRAS, são sempre cobrados. Tá? Antes de qualquer coisa, nós temos os princípios orçamentários. Esses sempre caem em prova. Tá? Princípio da anualidade, princípio da exclusividade, etc, etc, etc. Tá? Além dos princípios orçamentários, nós temos os chamados instrumentos de planejamento da administração pública, que orientam o quê? A elaboração do orçamento. Olha o nome, administração financeira e orçamentária. Esses instrumentos de planejamento da administração pública, estes chovem em prova. E aí, quando a gente fala dos instrumentos de planejamento, e é o que a gente vai debater aqui um pouquinho, a gente fala do chamado plano plurianual, de período de 4 anos. Nós falamos da lei de diretrizes orçamentária, assim como nós também falamos da lei orçamentária anual, que é, de fato, o orçamento consubstanciado. Além desses dois, tá, já que eu tinha falado em 5, eu ainda destaco 3. Um com menor incidência e que, por vezes, não é cobrado tanto em prova, até porque não é destacado dentro do conteúdo programático, que é, tá, ou que são as classificações relativas à receita pública. O que seria essa receita pública? São todos os recursos que entram, de alguma forma, dentro do caixa do Estado e que são utilizados para quê? Para honrar as despesas públicas. Que despesas públicas são essas? São todas aquelas que suportam as definições traçadas pelos instrumentos de planejamento da administração pública. De uma maneira mais clara, para poder facilitar, é basicamente o seguinte: se propõe a elaboração de um orçamento no ano anterior à sua vigência. Então, orçamento 2016 realizado, proposto em 2016, e que começa a ser executado em 2017. Ali eu tenho realização de uma série de programas, de uma série de iniciativas, de uma série de atividades, tá? Essas iniciativas, essas atividades, ou mesmo, voltando um pouco, os programas e as suas ações, elas necessariamente geram o quê? Despesas. São as chamadas despesas públicas. E essas despesas públicas, elas são financiadas pelas receitas públicas. Não poderia deixar de ser, e já que a gente está falando de pontos do conteúdo programático, eu acabei de falar da receita pública, mas temos em complemento despesa pública. E essa chove, assim como os instrumentos de planejamento, em prova. Sabe por quê? Pelo seguinte: porque despesa pública não existe órgão, não existe autarquia, não existe fundação, não existe qualquer estrutura dentro da administração pública que não realize despesa. Diferentemente da receita, porque nem toda a estrutura da administração pública gera receita. Mas toda a estrutura da administração pública gera despesa. Então, quando a gente pega no caso, por exemplo, dos tribunais, normalmente, tá, os tribunais relacionados com o Poder Judiciário, TRF, TRT, TRE e etc., e âmbito federal, tá? Estes especificamente só fazem despesa. Eles não são fonte de geração de receita. Ah, Mariotti, peraí, mas se gera uma receitinha assim. Gente, quando eu estou definindo a questão de geração de receita, eu estou falando especificamente daquelas estruturas dentro da administração pública que tem como objeto final a geração de receita pública. Então, quando eu me relaciono com uma receita federal, quando eu me relaciono com uma receita estadual, que eu me relaciono com uma receita municipal. Neste caso, essas são fontes geradoras de receita para o ente estatal ou para os entes estatais em função do quê? Dos fundos relacionados aí presentes na Constituição. Então, a Receita Federal acaba gerando de recursos que em algum momento são repassados para estados e para municípios por conta dos fundos de participação de estados, por conta do fundo de participação dos municípios. São fontes de geração de receita. Mas, diferentemente, todas as estruturas da administração pública, órgãos, autarquias, fundações,
todas estas geram despesas. Então, quando você tem presente a disciplina de AFO, tá? No conteúdo programático, e isso daí eu aposto para vocês, o que vocês acharem melhor, pode ser um churrasco, pode ser uma caixa de cerveja, o que vocês acharem melhor. Sempre vai ter presente despesa pública. Ou melhor dizendo, não só despesa pública, vai ter presente, sim, os princípios orçamentários e vai ter presente também os instrumentos de planejamento da administração pública. Bem, eu acabei de falar de 4, mas faltou um, que este não tem conversa. Muito embora tenha sido muito judiado nos últimos tempos, tá? Muita coisa tem sido feita em desacordo com o que é previsto, e assim a gente espera que melhore, ou seja, que haja uma convergência no sentido pleno de atendimento desta lei. Tem um item chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, e olha, bota item, porque não é pequeno. O escopo é muito grande. Este realmente cai em prova. Então, atenção, muita atenção. Tem um item, por exemplo, relacionado à Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele está transcendendo o céu, tá para o outro mundo, tá para o universo, que é a tal das despesas de pessoal. Muito embora seja chovendo molhado em relação às restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se concerne à despesa de pessoal, isso daí tem cada dia mais impactado o resultado ou a condução das contas públicas por parte de todos os entes estatais. A gente pode tirar, por exemplo, alguns estados da federação. Exemplo, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, mais alguns estados, como Minas Gerais, que estão com uma dificuldade tremenda de pagamento de pessoal. Entre outras coisas, tem-se a justificativa de frustração de receita pública. Bem, para quem já estudou um pouquinho, ou mesmo para aqueles que já se aprofundaram, a gente sabe que existem limites que são estipulados em termos de comprometimento da receita pública, assim dizendo, receita corrente líquida, tá? Relacionado com o quê? Com as despesas de pessoal. E o que aconteceu foi que, ao longo dos últimos anos, aí eu vou botar 10, 12, 16 anos especificamente, de muita forma, se modificou a forma de interpretação da relação do que seria definido como gasto de pessoal. Essa modificação se baseia em entendimentos, não modificação da lei por si só. Então, algumas despesas que deveriam ser computadas para fins de despesa de pessoal não eram mais computadas. Muitas vezes, até alguns tribunais de contas passaram a aceitar que determinadas despesas não fossem computadas. E com base nisso, nós temos a cada dia mais problemas relacionados em termos de administração das contas públicas relacionados com despesa de pessoal. Então, gente, quando eu falo isso, eu quero dizer para vocês que estes 5 pontos, vamos lá, princípios orçamentários. O segundo deles, instrumentos de planejamento da administração pública. O terceiro deles, menor intensidade, como eu disse, receitas públicas. Tá? O quarto deles, despesas públicas, com muita intensidade. E lei de responsabilidade fiscal sempre vai cair nas provas. E quando eu digo sempre vai cair nas provas, e você tira como referência, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, que é a banca que, em termos de ponderação de, vamos lá, banca elaboradora da prova, ou a que vai efetivamente estruturar todo o certame, todo o concurso, versus qual é o órgão ou estrutura da administração pública que está demandando seu serviço, tá? E você pensa em termos de tribunais, e aí eu faço referência a tribunais, tá? Associados à estrutura do Poder Judiciário, TRF, TRE e TRT, é alguma coisa tipo 80% ou mais por cento. Então, 80%, 90% dos tribunais acabam se utilizando da Fundação Carlos Chagas. E se não for a Fundação Carlos Chagas, eu tenho sempre alguma banca que
tem como estrutura de questões em cobrança nas provas objetivas, questões de múltipla escolha com 5 opções. Às vezes, tem uma ou outra que são 4 opções. Mas, Mariotti, espera aí. Você está fazendo essa afirmação, mas tem algumas bancas que elaboram provas para os tribunais, especialmente o CESP, que não são bancas de múltipla escolha. É verdade isso, né? Claro que é verdade. Evidente que é verdade. Isso quer dizer, então, o quê? Que na hora da gente começar a nossa caminhada em termos de uma preparação de médio prazo, dentro da proposta que a gente tem uma preparação trimestral, aí, né, gente? Nós vamos debater e nós vamos entrar com bastante intensidade em termos de cobrança de disciplinas da Fundação Carlos Chagas. Mas nós não vamos abandonar, por exemplo, o CESP, em hipótese alguma. A ideia é fazer uma construção de médio prazo, dentro do estudo de vocês, que, objetivamente, traga a capacidade de vocês realizarem uma prova diferenciada. É a ideia da maratona. Numa maratona, para quem corre, e aí eu posso dar uma mísera contribuição para vocês, tá? Porque eu já me preparei, eu continuo me preparando, e é o tipo da atividade que eu gosto, tá? Isso não se inicia ontem para se correr hoje. Não se inicia hoje para poder correr amanhã. Isso é uma preparação de médio prazo. E atualmente, na situação que nós estamos vivendo, nada melhor do que, de fato, a gente fazer uma preparação bem estruturada. Uma preparação que preencha todas as lacunas que, porventura, possam existir, não só relacionadas à disciplina de AFA, mas a disciplina de português, a disciplina de administração pública, a disciplina de direito tributário, se assim for o caso, tá? A disciplina de línguas, inglês ou mesmo espanhol, tá? Para todas essas disciplinas que compõem o quê? O escopo de cobrança definido no edital do concurso. Então, com base nisso, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a proposta aqui é, de fato, fazer uma preparação de médio prazo. Fazer uma preparação para uma maratona, de tal forma que você tenha uma consolidação. É mais ou menos a ideia do seguinte: para você correr uma maratona, os 42 quilômetros, 195 metros, tá? É difícil, é demorado, é cansativo? Sim, mas gera resultados. Sabe por quê? Porque depois, para você poder correr uma meia maratona, você já está preparado. Para você poder correr 10 quilômetros, você também já está preparado. Esse é o detalhe mais importante. Não é estudar para aquele concurso por si só. Poxa, mas isso é ruim, Mariotti, porque eu quero estudar para aquele concurso. Não tem problema nenhum, gente. A gente estuda para aquele concurso, mas a gente estuda não só para aquele concurso. Até pelo seguinte, porque a disciplina, se não for igual, é muito parecida. Os itens do conteúdo programático, se não forem os mesmos, são muito parecidos. O escopo de cobrança, esse sim, esse não muda. O que pode mudar é o formato de cobrança na prova, seja pela tipo de questão ou pelo estilo de questão, estilo CESP, tá? Questão de certo ou errado, ou mesmo o estilo de questão da Fundação Carlos Chagas e de outras bancas grandes que, bem, não trabalham tanto com tribunais, mas que a gente pode considerar como sendo relevantes, como é o caso da Sesgran Rio, como é o caso também, jamais poderemos esquecer, da Fundação Carlos, da Escola de Administração Fazendária, o próprio FCC, que a gente já tinha falado antes, e de todas aquelas bancas que, em maior ou menor medida, tá, são elaboradoras de provas relevantes para o escopo de vocês, tribunais, tá bom? Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer vou compartimentar, tá, ou vou disponibilizar para vocês os slides que eu trouxe para esse nosso encontro de hoje e vou eleger um ponto específico da parte de AFO, que é aquilo relacionado com os instrumentos de planejamento da administração pública. Bom dia, pessoal, para quem está entrando aí agora, tudo tranquilo? Então tá bom, vou fazer aqui o compartilhamento. Vamos lá, compartilhamento da minha tela. Ok, está aqui feita. Pois bem, gente, então tá aí esse símbolo bonito
e que de fato vai te ajudar nessa caminhada, o ponto dos concursos. Vamos lá, gente, em frente. Olha só, administração financeira e orçamentária. Aqui nós temos, então, vamos direto ao ponto, vamos direto ao que interessa, direto ao ponto. Coincidência sobre o que eu estou falando, né, gente? Olha só, instrumentos de planejamento da administração pública. Nós temos aqui o plano plurianual, nós temos aqui a lei de diretrizes orçamentárias e nós temos aqui a lei orçamentária anual. E aonde que a gente tira todo o embasamento para analisar os instrumentos de planejamento da administração pública? Na Constituição Federal. Lá no seu artigo 165, diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Gente, aqui eu começo dizendo para vocês, para aqueles que têm dúvida. As leis são de iniciativa do Poder Executivo. Mas conforme vocês verão ao longo dessa nossa maratona, vocês vão perceber o seguinte: a lei é de iniciativa do Poder Executivo, mas cada um dos órgãos, dos poderes da administração pública, faz a proposição e a consolidação inicial do seu orçamento, remetendo isso ao Ministério do Planejamento, que consolida as propostas orçamentárias através de uma lei. Em sendo o Ministério do Planejamento da estrutura do Poder Executivo, ele estrutura a lei e remete ao presidente da República, que efetivamente remeterá a posteriori para o Congresso Nacional. Qual é a diferença em relação aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios? É nenhuma, sobre um aspecto, que se desconsidere o fato de que, no âmbito estadual e no âmbito municipal, não existem duas casas no âmbito do Poder Legislativo, mas somente uma, as Assembleias Legislativas ou as câmaras de vereadores. Neste sentido, continua o Poder Executivo fazendo a consolidação, normalmente por meio de uma Secretaria de Planejamento, no caso do Estado ou do município, ou mesmo de uma Secretaria de Finanças, dependendo da estrutura, tá, administrativa que é definida pelo ente estatal, tá, que depois remete ao Poder Legislativo do ente federativo, do Estado ou do município. Então, já esclarecendo desde o início, aqui nós não estamos falando, gente, nós não estamos falando de uma proposta elaborada exclusivamente pelo Poder Executivo e remetida ao Poder Legislativo. Tudo é na base da elaboração por cada um dos poderes de cada um dos entes estatais. Evidentemente que existe uma lei de iniciativa do Poder Executivo relacionada com um plano plurianual definido na Constituição Federal para a federação, no âmbito da União. Uma para o Estado e uma outra para o município. Incluindo aí no Estado, botando como similar ou como igual, tá, em equivalência, o Distrito Federal. A mesma coisa para as diretrizes orçamentárias e a mesma coisa para os orçamentos anuais. Tudo bem? Então, gente, aí no artigo 65 diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Tudo bem? Vamos a um detalhe importante, gente. Quando se fala ali embaixo, tá, de as diretrizes orçamentárias, são diretrizes definidas em uma lei proposta, lei de iniciativa do Poder Executivo. Não são várias leis de diretrizes orçamentárias para um ano específico. Tudo bem? Da mesma forma, quando a gente faz referência a orçamentos anuais, é uma lei orçamentária anual e que dentro dessa lei orçamentária anual eu tenho uma separação, ou melhor dizendo, uma composição dos orçamentos, que a gente vai ver logo agora, mais à frente nessa nossa conversa, relativo se é o orçamento de investimento, se é um orçamento relacionado especificamente com o funcionamento da máquina estatal,
tá? Da administração direta, tá? Fundações e etc., ou se é o orçamento da Seguridade Social. Bem, eu não vou me adiantar aqui, até porque muitos de vocês já conhecem, e também porque, senão, eu já vou pegar um dos nossos últimos slides nessa nossa conversa do dia de hoje. Então, vamos lá, artigo 65. Estabelece o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, ok? Bem, vamos então segregar, falar um pouquinho sobre o PPA. Olha o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 65. A lei que instituir o PPA, ou Plano Plurianual, estabelecerá de forma regionalizada, ou seja, por regiões do país. E aí eu posso incluir, por exemplo, o Nordeste, ou o Norte, ou o Sudeste, o Sul ou mesmo o Centro-Oeste, tá? As diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Bem, isso daí, para quem estuda AFO, já é lenga-lenga. Eu já sei disso há muito tempo, Mariotti. Eu sei que vocês sabem, mas é sempre bom lembrar, porque cai na prova, gente. Cai na prova e cai na prova. E chove na prova. É o dom, né? São as diretrizes, são objetivos, são as metas da administração pública federal. E se for aplicado ao Estado, da administração pública estadual. E se for aplicado aos municípios, da administração pública municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Mariotti, pode ter grandes diferenciações na definição, tá, do que trata o PPA, em termos do que dispõe a Constituição Estadual e da Constituição Municipal, ou melhor dizendo, Constituição Municipal não, né, gente? Lei Orgânica do município? Gente, não tem grandes diferenciações. Na verdade, basicamente afeta aquela definição do que tem ali, ó, administração pública federal, vai entrar estadual ou municipal, ok? No âmbito das constituições da federação, tá? Da Constituição de cada um dos estados e da lei orgânica dos municípios. Ok? Então, estabelecerá. Mas vamos lá, gente. Vamos dissecar um pouquinho o que dispõe esse parágrafo 1º do artigo 65? Olha só, traduzindo em miúdos. Despesas de capital são aquelas associadas à formação ou aquisição de um bem de capital. Aí eu botei exemplo aí, a exemplo da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Esse é um exemplo característico. Então, objetivamente, eu tenho que ter presente no PPA, ou tinha que ter presente no PPA, toda a descrição com relação a uma despesa de capital associado à construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Por que isso, gente? Por que isso? Vamos pensar de uma maneira bem clara. A usina hidrelétrica de Belo Monte não é uma obra que se começa hoje e em 6 meses está terminada. É uma obra de anos e anos e anos. 8, 10, 12 anos. Ou seja, em que há um investimento por parte do governo federal, da administração pública, muito significativo mesmo. Pensando, evidentemente, que aqui a gente está tratando de uma obra que está sendo custeado com recursos federais, ok? Com base nisso, a gente associa com o PPA, que é o Plano Plurianual. Se ele é plurianual, se ele é válido por um período de 4 anos, dentro dele tem que estar disponível, ou melhor dizendo, está constando as despesas destinadas ao quê? À suplementação de recursos ou ao pagamento, tá, daqueles recursos que serão utilizados na construção da usina de Belo Monte. Mas não é só isso, não é só essa despesa de capital relacionado com um bem de capital, relacionado com a construção de alguma coisa que altera o resultado em termos da contabilização pública. Ou seja, é uma despesa, mas que agrega resultado em termos de formação de um bem de capital pública. Porque existe ali, agora, na contabilidade pública, uma usina registrada com um valor específico. É diferente de uma despesa corrente. Por exemplo, pagamento de folha de pessoal, que
é uma despesa que ela ocorre, mas que não gera contrapartida, tá? Na contabilidade em termos de acréscimo ao patrimônio. Na verdade, é redutivo do patrimônio, porque eu tenho uma receita que depois vai ser utilizada na forma de despesa e que não gera nenhum outro ativo, como no caso de uma usina hidrelétrica. Diminui, mas eu tenho a criação de um ativo fixo, que seria essa hidrelétrica de Belo Monte. Gente, eu não quero entrar no mérito aqui sobre contabilidade pública, tão quanto sobre contabilidade. É só para diferenciar o que a gente já chama de despesa de capital do que se chama de despesa corrente. Tudo bem? Mas ali vem o seguinte, já as despesas delas decorrentes associam-se às despesas correntes. Bem, então quer dizer que derivado de uma despesa de capital eu tenho despesas correntes? Sim. E aí diz o seguinte, as quais não contribuem diretamente para a formação de um bem de capital. Não contribui por quê? Porque essa despesa corrente vai ser utilizada, como eu disse há pouco, para remunerar, por exemplo, a mão de obra que está sendo utilizada para a construção da usina. E aí diz, ó, a exemplo do pagamento de salários dos trabalhadores que trabalharão na hidrelétrica após a sua construção. Entendido isso, gente? E as despesas delas decorrentes. Vamos mais! No compasso do conceito do PPA, temos as despesas relativas aos programas de duração continuada, as quais têm sua execução com prazo superior a um exercício financeiro. Gente, alguém aí saberia me dar um exemplo de programa de duração continuada? Atualmente, nós estamos na vigência de um PPA que se iniciou em 2016, tá? E que vai até 2019, 16, 17, 18, 19. Especificamente em relação ao PPA, tá? Vigente, em relação ao PPA vigente, nós temos o seguinte, este PPA especificamente, ainda traz presente programas como Programa Brasil Sem Miséria, Programa de Aceleração do Crescimento. São programas de duração continuada. Programas que não se iniciam num exercício financeiro e terminam no exercício dentro desse mesmo exercício financeiro. Tem um prazo superior a um exercício financeiro. São programas. Por quê? Porque o planejamento da administração pública ele é feito na forma de programas. E relativos ao PPA, divididos em programas e ações. Bem, aqui eu já estou fazendo um desmembramento do PPA, que não cabe a gente adentrar nesse momento, mas que vai ser debatido pela gente nas aulas durante a nossa maratona. Tudo bem? Então, olha só, programas de duração continuada, as quais têm sua execução com prazo superior a um exercício financeiro. No início em 2017, termina em 2017. Passa 2017, vai 2018, 2019 e assim, consequentemente. Ok? Então tá bom. Olha só, gente. Vamos continuando, então. Seguindo. Se um programa é de duração continuada, deve constar no PPA. Olha só. Então, se é um programa de duração continuada, como o programa Brasil Sem Miséria, deve constar no PPA. Poxa, mas Mariotti, o PPA ele é elaborado, tá? Pelo Poder Executivo, proposto pelo chefe do Poder Executivo, enviado para o Congresso Nacional, votado no Congresso Nacional, isso a gente vai ver com calma ao longo de todo o nosso curso, ele é aprovado e ele começa a viger. Quer dizer que se por um acaso tiver qualquer tipo de programa que queira ser incluído, mas que não tenha sido incluído quando da aprovação do PPA, não pode mais existir esse programa? Ou não posso adicionar esse programa? Posso. É claro que eu posso. E isso a gente vai discutir já. Olha só. Ressalta-se, para que não haja confusão, que caso tenhamos uma despesa corrente com prazo inferior a um exercício financeiro, mas que esteja associada a uma despesa de capital,
ela também deverá constar no PPA. Gente, então, antes de qualquer coisa, para clarear, se o programa é de duração continuada, ela deve constar no PPA. Significa dizer que, se por um acaso eu criar algum programa que não tenha sido incluído inicialmente na proposta de lei do PPA vigente, deve ser criada uma nova lei que adicione este programa ao próprio PPA. De tal forma que, antes de qualquer coisa, eu tenho uma definição de que o plano plurianual, ele não é estático, ele é dinâmico. Porque o planejamento feito em 2015 para viger pelos próximos 4 anos, este planejamento, ele pode modificar, ele pode ser modificado. Naturalmente, por quê? Porque as necessidades do Estado brasileiro, do país, podem ser alteradas, podem ser modificadas. Então, os instrumentos de planejamento da administração pública, em especial o próprio PPA, que é de médio prazo, vige durante 4 anos, ele pode ser alterado, ele pode ser modificado. E para que ele seja modificado, deve-se ter lei que o altere, que adicione um novo programa, por exemplo. Só que acontece o seguinte, se tem um novo programa, esse novo programa, possivelmente, além de gerar uma despesa de capital, se for o caso, necessariamente terá associado uma despesa corrente. Mas se existe uma despesa corrente, é que tenha uma necessidade do quê? Olha só. Caso tenhamos uma despesa corrente com um prazo inferior a um exercício financeiro, tá? Mas que esteja associada a uma despesa de capital, ela também deverá constar do PPA. Então, olha só, gente. Se eu tenho uma despesa corrente que está sendo criada com prazo inferior a um exercício financeiro, mas ela esteja associada à despesa de capital presente, por exemplo, em algum programa do próprio PPA, tá? Essa despesa corrente deve constar do próprio PPA. Significa dizer o quê? Que tem que ser feita uma lei que altere o PPA, incluindo essa despesa corrente. E aonde está a autorização para a sua inclusão? Está na disposição do artigo 167 da Constituição, no seu parágrafo 1º. Interessante isso, gente. Por quê? Porque isso é cobrado em prova. Porque isso já foi cobrado em prova. E olha só um exemplo. Vou pegar uma questão aqui que não é uma questão novinha, não é do ano passado, 2016, não é uma questão do ano retrasado, 2015, mas é uma questão que eu considero até recente, porque, na verdade, aborda justamente um conceito que é presente no quê? Nas normas que disciplinam o plano plurianual. Olha só, o prefeito do município de Queluz pretende realizar a construção de um hospital nos 2 próximos exercícios financeiros. Então, nos 2 próximos exercícios financeiros, vamos pegar a referência que nós estamos em 2017. Então, vai construir um hospital 2018, 2019. Ok? Mas verificou que o investimento não está incluído no PPA. Não está presente no PPA. Bem, se não está incluído no PPA, naturalmente, poderia ser feito? Naturalmente, não. Mas pode ser feito? Pode. Conquanto tenha-se o quê? Uma lei que autorize a despesa no PPA, ou seja, autorize a inclusão da despesa no plano plurianual, sob pena de crime de responsabilidade, se ele assim não fizer, porque é o que dispõe a Constituição Federal. Gente, isso é interessante, isso é importante saber, porque cai em prova. Então, naturalmente, eu teria ali a alternativa B,
desde que seja uma prioridade definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias nos 2 próximos exercícios, mesmo não havendo alteração no PPA. Fora, tem que ter alteração no PPA. Segundo, Lei de Diretrizes Orçamentárias deriva do PPA, ok? C, desde que a despesa seja fixada na Lei Orçamentária Anual nos 2 próximos exercícios, não necessitando alterar o PPA. Necessita. Pois trata-se de uma despesa decorrente de despesa de capital, não precisando estar incluído no PPA. Precisa. Haja vista tratar-se de um programa de duração continuada, não precisando estar incluído no PPA. Bem, não é um programa de duração continuada. É a construção de um hospital que tem início e que tem fim. É uma diferenciação que existe quando da classificação das despesas públicas no que se define de atividades. Construção de um hospital, ele é necessariamente um projeto que tem início e fim. Diferentemente de uma atividade que se inicia e que não tem prazo para terminar. Tudo bem? Vamos lá, gente. Essa é a primeira consolidação que a gente faz em relação ao primeiro instrumento de planejamento da administração pública, o PPA. E por que será que eu, Mariotti, gosto de perder tanto tempo falando do PPA? Pelo seguinte, porque a partir do momento que você consegue consolidar bem o entendimento em relação ao plano plurianual, mesmo que sejam os conceitos iniciais, tá? Esses conceitos iniciais, eles dão suporte para tudo que deriva dele. Porque são 3 os instrumentos, conforme nós vimos ali no artigo 65. O PPA, LDO e a LOA. O PPA é a base, é a referência. Para depois poder se entender a LOA, para depois poder se entender antes da LOA a própria LDO, é importante se entender bem o PPA. Por isso que a gente já perdeu um bom tempinho. Ou melhor, aqui a gente não perde nada. Aqui a gente adquire conhecimento necessário para que você faça uma prova diferenciada. Vamos lá. Então tá aí o gabarito, letra A. LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição, parágrafo 1º, PPA. Parágrafo 2º, LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública. Então, olha só, o PPA falava do DOM, né? Eu até tinha esquecido de falar essa sigla, mas todo mundo fala, todo mundo conhece, todos os professores dizem isso, mas eu quis ser um pouquinho diferente. Mas o DOM é as diretrizes, objetivos e metas definidos aonde? No PPA. Já a LDO trata das metas e prioridades da administração pública. Pelo seguinte, o PPA é para 4 anos. A LDO orienta a elaboração do orçamento anual. Então, é prioridade dentro daquilo que foi definido no PPA. Ok? Metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital. Olha aí as despesas de capital de novo. Olha a usina de Belo Monte. Olha o hospital de Queluz. Para o exercício financeiro subsequente. Então, no ano de 2016, se elaborou a LDO, que orientou a elaboração da LOA para 2017. Orientará, tá, a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, ou seja, gente, isso é importante, para que não haja dúvida. Dispor sobre as alterações na legislação tributária é o quê? É funcionalidade, é responsabilidade da LDO. Dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Que agências financeiras oficiais de fomento são essas? Eu destaco uma, porque vocês não esqueçam, para quem tem alguma dúvida ainda. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Política de aplicação das agências financeiras oficiais. Ok? Então, isso é definido aonde? Na LDO, que orienta a elaboração do orçamento do ano subsequente. Gente, o parágrafo 2º do artigo 65, o texto dele é relativamente grande. Vocês estão vendo no próprio slide aí. Então, eu fiz uma consolidaçãozinha que trata justamente sobre a LDO. Define metas e prioridades do governo para o exercício subsequente. Inclui as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orienta a elaboração da LOA.
dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Com base nisso, a gente tem aqui uma questãozinha que eu tirei da prova do TRT da 20ª região, que é uma prova bem interessante e que trata da LDO nesta questão. De acordo com as disposições constitucionais e legais que regulam a matéria, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos lá, gente. Essa é uma questão interessante, que muito embora aborde alguns aspectos que a gente ainda não falou do nosso curso, mas nós vamos conversar de maneira pormenorizada, para você poder fazer todo o resumo, toda a consolidação necessária no seu caderninho, ou mesmo só na sua cabeça, ou nos dois, tá? Mas que serve de referência ao simples slide que a gente viu anteriormente. Bem, de acordo com a LDO, deve ser aprovada conjuntamente com a Lei Orçamentária Anual, contemplando, no que se diz respeito à execução, no decorrer do exercício financeiro em curso. Aonde nós temos um erro aí, gente? Deve ser aprovada conjuntamente com a LOA. Bem, para que fique claro, tá? Objetivamente, a execução faz referência à Lei Orçamentária Anual, não é LDO. Ela só dá a diretriz para a Lei Orçamentária Anual. Esse é o primeiro aspecto que já faz com que a assertiva A esteja errada, incorreta. Não obstante isso, repare o seguinte, deve ser aprovada conjuntamente com a Lei Orçamentária Anual. Muito embora elas sejam aprovadas, em princípio, no mesmo ano, não é conjuntamente, porque a LDO orienta a elaboração da LOA. Então, ela é aprovada previamente pelo Congresso Nacional, pelas duas casas, ou pela Assembleia Estadual, ou pela Câmara de Vereadores, tá? No âmbito municipal, ok? Mas, previamente, a LOA. Então, está fora o A. Compõe o plano plurianual, contendo os principais programas e ações que extrapolam o exercício financeiro subsequente. Não, LDO é restrita ao exercício financeiro subsequente. Ao metas e prioridades do governo para o exercício subsequente. Volta aqui um slide, lá o item 1 ali, define metas e prioridades do governo para o exercício subsequente. Então, B, fora. C, constitui a peça subsequente à Lei Orçamentária Anual. Opa, subsequente à LOA, já desconsideramos. Ela precede a LOA. Agora nós temos, letra D, precede e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Até aí, tudo certo. Estabelecendo, dentre outros temas, metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente. Eu a garanto, tá tudo certinho. É exatamente o que dispõe a LDO. Só para facilitar, é só a gente ler ali, ó. Voltando no quadro resumo. Define metas agências financeiras oficiais de fomento. Bem, na assertiva que a gente está olhando, tem algumas coisas que sequer são destacadas. Por exemplo, as alterações tributárias, ou mesmo a aplicação das agências oficiais de fomento. Então, a letra D, está tudo certinho. Aí tem a letra E, né? Ou letra E, como alguns preferirem. Substitui a Lei Orçamentária Anual, não substitui absolutamente nada. Tudo bem? Então tá ótimo. Então, bem, já falamos um pouquinho do PPA, falamos um pouquinho do O. Vamos agora para o último instrumento de planejamento, que é o quê? A consecução do orçamento em si. É, efetivamente, o que a gente define planejamento operacional, o dia a dia da administração pública. Deixando claro o seguinte, que o tal do PPA é o chamado planejamento estratégico, enquanto a LOA é o planejamento operacional. Ok? Então, olha só, gente. Vamos lá. A Lei Orçamentária Anual, que nada mais é do que o orçamento em si, tem por objetivo o cumprimento do que foi previsto estrategicamente no PPA. Estratégico no PPA. Operacional
na LOA. É um instrumento de planejamento operacional da administração pública. Sua previsão está disposta também no artigo 165 da Constituição. Bem, com base nisso, fica fácil a gente ver o seguinte. Primeiro, o que dispõe especificamente a LOA? A LOA, ela trata da concepção, tá? Ou da formatação do planejamento operacional da administração pública. E quando se fala de planejamento operacional da administração pública, se pensa em quê? Em todo o orçamento necessário para que, de fato, haja o funcionamento regular da atividade interventiva estatal. Essa atividade interventiva estatal, ela está presente no orçamento da União, no orçamento dos estados, no orçamento dos municípios, tá? Através do quê? Da composição do chamado orçamento, que é composto ou dividido em 3 partes, dentro de um conceito de orçamento uno, unidade, princípio orçamentário da unidade, orçamento uno. Nós temos ali 3 orçamentos subdivididos dentro do orçamento uno. O orçamento fiscal, das atividades regulares da administração pública, pagamento de folha de pessoal, pagamento de fornecedores, gastos na forma de despesas de capital para o quê? Para a construção de rodovias, para ampliação de hospitais, para ampliação e construção de escolas, etc, etc. Então, orçamento fiscal. A segunda repartição deste orçamento, chamado investimentos em empresas, em que a União detenha o controle acionário. Então, por exemplo, investimentos feitos pela União na Petrobras, investimentos feitos pela União na Eletrobras, investimentos feitos pela União, por exemplo, em qualquer empresa que ela possui efetivamente participação acionária. Controle acionário, melhor dizendo, não somente participação acionária. Tá? Por que se diz controle acionário? Quando ela tem pelo menos 50% mais um das ações, o quê? Ordinárias, com direito a voto. Ok? Então, nós temos o orçamento fiscal, nós temos o orçamento de investimentos em estatais, ou assim que diz, né, de empresas em que a União detém controle acionário, e da Seguridade Social. E ali eu incluo de maneira categórica, especificamente, o pagamento de todos os aposentados e pensionistas. Então, objetivamente, a lei orçamentária anual, ela tem ali a sua subdivisão entre orçamento fiscal, orçamento de investimentos em empresas estatais ou investimentos em empresas em que a União detém o controle acionário, no âmbito do Estado, dos estados estaduais, no âmbito do município, a mesma coisa do Distrito Federal. E também o orçamento da Seguridade Social. Seria essa a composição da lei orçamentária anual, que tem uma série de tratamentos que são dados pela LOA. E isso a gente vai ver ao longo de todo o decorrer da nossa... Mas com base nisso, eu fiz o seguinte, eu propus mais uma questãozinha para vocês. Segundo o parágrafo 5º do artigo 165, Federal de 88, bem como do quê? Do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, de investimento das empresas em que a União... o projeto de lei que compreende os orçamentos fiscal, de investimento das empresas em que a União detém o controle acionário e da Seguridade Social, refere-se à lei orçamentária anual. Questãozinha mole, né, gente? Podia só cair questãozinha assim. Infelizmente, não é sempre assim. Na verdade, o que costuma acontecer, principalmente aí com a Fundação Carlos Chagas, é que ela pondera bastante, bota uma questãozinha mais fácil, uma questãozinha mais difícil. O objetivo nosso aqui é poder, efetivamente, passar por todo o caminho,
desde a questãozinha mais fácil até a questão mais difícil. Então, a gente vai fazer o seguinte, para que fique bem claro para vocês. Nós vamos pegar as questões e vamos discorrer sobre os conteúdos afetos àquela questão. Então, por exemplo, na hora de eu pegar e projetar aqui uma questão relativa, tá, à lei orçamentária anual, eu preciso necessariamente discorrer sobre a lei orçamentária anual. Mas eu não posso fazer isso de maneira desmembrada, sem antes poder conceituar, no âmbito da resolução da questão, do que se trata o instrumento de planejamento que orienta a elaboração da LOA, a LDO, no caso. Ou mesmo do instrumento de planejamento que orienta a elaboração da LDO, que é o próprio plano plurianual. Tudo bem? Então, neste caso, a gente fica como gabarito a letra A, que é a lei orçamentária anual. Eu acho que para poder definir esse conjunto de primeiras informações que a gente discutiu na forma de resolução dessas questões, tá? Eu posso aplicar uma questãozinha aqui, que é uma consolidação desses instrumentos de planejamento da administração pública. E que fica facinho, facinho, facinho. Frases. Abre aspas. O que será feito além de manter o que já funciona? O que será feito além de manter o que já funciona? Vírgula. Abre aspas. Estima a receita e despesa de toda a administração pública, inclusive a indireta, dentre outras questões. E, abre aspas, detalha as metas e prioridades para o exercício seguinte, dentre outras questões. Se referem, respectivamente, a... Vamos começar de trás para frente, gente? Quando fala de metas e prioridades, a gente já consegue matar direto. Vamos aprender a resolver questão, gente. Nós não estamos aqui simplesmente só para aprender conteúdo para depois resolver questão. Nós estamos aqui para aprender a resolver questão porque o tempo é curto e a gente precisa ganhar tempo. Olha só, vamos trabalhar na resolução da questão considerando os itens. E a gente vai lá no último das definições que diz o seguinte, detalha metas e prioridades para o exercício seguinte, dentre outras questões. Metas e prioridades está relacionado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí vamos correr as alternativas. Se a última é LDO, vamos olhar as alternativas, cuja o último item seja LDO. Nós temos A, B e a letra E ou E, como alguns preferirem. Então, eu já descarto, tiro fora a assertiva C e a assertiva, sobra essas três. Mas agora nós vamos definir o seguinte. Seguintes frases. O que será feito além de manter o que já funciona? Primeiro, para que fique claro, na hora de se definir efetivamente o que será feito além de manter o que já funciona, eu tenho que entrar no conceito, efetivamente, do plano plurianual. Por que do plano plurianual? Porque é o PPA que trata diretrizes, objetivos e metas. Mas esses diretrizes, objetivos e metas é planejar tudo que vai ser feito daqui para frente. Mas não deixando de considerar aquilo que já foi feito. Exemplo, eu não posso, em hipótese alguma, por exemplo, se eu quero definir a erradicação da pobreza extrema no país, deixar de considerar para o PPA vigente para o próximo período, ou seja, para depois de 4 anos do PPA vigente, que eu tenho que continuar invertendo recursos para, de fato, erradicar a pobreza extrema. Então, eu tenho que fazer coisas novas? Sim, mas eu tenho que manter o que já funciona, ou o que está sendo feito. Então, característica do plano plurianual. Só que, se você ainda ficou em dúvida em relação a ela, a gente volta pelo seguinte. Abre aspas. Estima a receita e despesa de toda a administração pública, inclusive a indireta, dentre outras questões. Gente, o PPA, ele não estima a receita e despesa. Estimação de receita e, de outra forma, determinação da despesa, sendo a receita sempre superior à despesa, tá? Ao menos em tese, tá? Isso é definição característica do funcionamento estatal, da máquina estatal, da administração pública.
Isso não é afeto ao PPA. Mas se não é afeto ao PPA e a gente já definiu, tá, que a última informação ou a última definição se refere à LDO, só pode se referir a quem? A LOA. Porque o PPA não estima receita e despesa de toda a administração. Quem faz isso é a lei orçamentária anual. Então, não sei se vocês estão percebendo, o que eu estou procurando fazer aqui nessa última questão é encontrar mecanismos de conseguir resolvê-la sem necessariamente saber todas as questões, o conceito de todas as questões de maneira detalhadíssima. Sabe? Sem ter todo aquele aprofundamento necessário. Por quê? Porque isso dá o diferencial na hora da prova. Isso te ajuda a resolver de maneira mais fácil, torna mais célere e mais objetiva a tua resolução. Podendo fazer com que você se dedique àquelas questões que são um pouco mais pesadas. Que não é o caso dessa. Então, de maneira categórica, a gente fica como gabarito a alternativa E, ou é, como alguns preferirem. Então, com base nisso, a gente pode dar, tá, por encerrada a apresentação, o compartilhamento aqui que eu fiz desses conceitos iniciais, e quero, desde já, dizer para vocês que espero, faço questão, exijo com que vocês estejam presentes no nosso curso.